A graça e a paz, irmãos, eu sou o irmão Vitor, esse é o canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um tema que eu tinha falado já nos comentários, que eu ia trazer, sobre as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11. Quem são as duas testemunhas? Esse vídeo a gente vai descobrir não só quem são as duas testemunhas, mas um resumo também sobre o período da grande tribulação, né? O que vai acontecer nesse período final e o que a Escritura nos revela através, né, dessas coisas, sobre estas coisas, tá bom? Gostaria que você abrisse aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, no versículo 1, é dito assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, e o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, de lado o átrio exterior, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas para que profetizem, vestidas de pano de saco, durante 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor Deus de toda a terra. Se alguém quiser lhe causar dano, sairá fogo de sua boca e devorará os inimigos. É assim que deve morrer alguém que queira causar-lhes dano. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Quando elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo lutará contra elas, e as vencerá, e as matará, e os cadáveres delas ficarão jogados na praça da grande cidade, que figurativamente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, muitos dentre os povos e tribos e línguas e nações contemplarão seus cadáveres, e não permitirão que eles sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, festejarão e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Depois dos 3 dias e meio, porém, entrou neles um espírito de vida, que veio da parte de Deus, e eles se ergueram sobre seus pés. Sobreveio grande medo aos que viram. As duas testemunhas ouviram uma forte voz vinda do céu que lhes disse: Subi para aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade ruiu, e 7.000 pessoas morreram no terremoto, e as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias a Deus no céu. O segundo ai passou, o terceiro ai vem sem demora. Amém? Essa passagem aqui é muito interessante, ó. Vocês vão ver que eu fiz um gráfico aqui, né? Aqui tem 2 oliveiras, um castiçal, né? Eu fiz uma imagem bem simples, mas eu acho que dá para compreender, tá? 1260 dias, 42 meses. Aqui é a morte das duas testemunhas, ó. O início do ministério das testemunhas. Os outros 42 meses, 3,5 dias, e o cálice da ira de Deus que é derramado no final, e a ressurreição das testemunhas e arrebatamento. Vocês vão entender tudo isso que eu estou explicando, que eu vou falar, tá? É o seguinte, Apocalipse capítulo 11, em tese, é um resumo dos últimos 7 anos, tá? Mas em tese, Apocalipse 11 é um resumo dessa última semana do profeta Daniel. Por quê? Porque você vê, ó, se você lê no verso 2 do Apocalipse 11, você vê que foi dado aos gentios pisarem a cidade santa durante 42 meses. Esse é o período que elas têm para pisar na cidade santa. Né? Isso daí é uma visão dos gentios subjulgando Israel, tá? Eu disse isso já no vídeo do Salmo 79. E nisso, você também vê que Deus dá poder às suas duas testemunhas. E elas profetizam num período de 1260 dias. Isso que é interessante. 1260 dias e 42 meses são a mesma coisa. São 3 anos e meio. 3 anos e meio. Que é metade
da última semana. Se você não entende esse vídeo, eu peço que você passe no vídeo das 70 semanas que eu gravei, tá? Lá eu dou uma explicação sobre as 70 semanas. É meio que difícil de você entender sobre a grande tribulação e sobre o fim dos tempos, se você não entender essa questão dos últimos tempos, não entender as 70 semanas, tá? Então é necessário que você volte lá nas 70 semanas. Eu tenho um estudo lá que eu fiz no canal. Você dá uma olhadinha no estudo, assiste com paciência até o final. Aí depois você vem para esse estudo aqui que você vai conseguir entender, tá bom? Enfim, para os que já conhecem, aí a gente continua. Você vê que o ministério das duas testemunhas tem um período de 3 anos e meio, que ele fala que ele vai dar poder para suas testemunhas por 1260 dias, tá? Isso daí é extraído, é engraçado, né? O Apocalipse, eu já disse, eu acho que eu já disse nos outros vídeos, o Apocalipse não são coisas novas. Deus ele pega profecias que estão ocultas nos profetas e na lei, e ele remonta e religa, né, todas as profecias. Por exemplo, só em Apocalipse 11, para você ter uma noção, tem passagens, ligações diretas com Isaías 44, versículo 8, com Daniel capítulo 9, que é as 70 semanas, tem ligação com Zacarias 4, a visão dos candelabros, e com o Salmo 79, fora outras coisas que eu nem falei. Mas direta assim, esses que tem. Por exemplo, ó, Miqueias 3:8, Ezequiel 40, Deuteronômio 19:15, eu até anotei Jeremias 23:29, tudo isso é o que está ligado em Apocalipse 11, ou seja, você tem que passar teoricamente por tudo isso para você conseguir ter uma visão completa do que são as duas testemunhas, tá? Eu já vou deixar claro aqui, como eu disse, não nasceu esse assunto no Apocalipse. Esse assunto começou desde a lei de Moisés. Na lei de Moisés está escrito que todo fato seria consumado se tivesse 2 ou 3 testemunhas, tá? Então, assim, no Apocalipse você vê 3 testemunhas. Por que, irmão? Porque tem a primeira aqui, a primeira testemunha, a segunda testemunha, e tem Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira. Então, são as 2 testemunhas mais Cristo, são 3 testemunhas. Por quê? Por quê? Para mostrar, para testemunhar contra a Babilônia, contra a besta, contra o anticristo, para testemunhar contra ele. Por isso que tem 2 testemunhas, né? Então é necessário que a gente tenha essa questão de que o Apocalipse extrai coisas do Velho Testamento e põe na profecia, dando a revelação verdadeira das coisas, tá bom? Outra coisa interessante a se falar, essas 2 profecias, como eu disse para você, você vê em Zacarias capítulo 4. Em Zacarias 4, no versículo 1, você vê que ele tem uma visão, o profeta Zacarias, que ele vê 2 oliveiras, e essas oliveiras elas vertem de si azeite puro, azeite dourado. E esse azeite, ele vai para esse candelabro, que é essa menorá aqui. E ele acende através desse azeite as chamas dessa menorá. Entende? O que a gente traz para a realidade? São 2 povos que pregam para a igreja, para que a igreja seja avivada, para que a igreja tenha aquele avivamento. Lembra em Atos capítulo 2, quando apareceu aqueles homens que tiveram sobre suas cabeças línguas como se fossem de fogo, línguas de fogo? Aquilo lá era um símbolo da menorá, né? Aquilo ali significava que as chamas da menorá estavam sendo acesas, né? Essas chamas da menorá estavam sendo acesas, que é o símbolo do avivamento, é o símbolo de que realmente se tornaram luz, né? E essa luz vem realmente só quando a pessoa recebe a mensagem verdadeira do Evangelho, que é esse azeite puro, né? Recebe a mensagem do Evangelho e o poder de Deus é derramado sobre essas pessoas. Então nisso você já vê, tá? Nisso aparece em Zacarias capítulo 2, em Zacarias capítulo 4, perdão. Em Zacarias 4 aparece essas testemunhas, né, essas 2 testemunhas, fortalecendo esse candelabro, ou seja, são 2 povos, né, eu já vou dizer de cara aqui, mas eu vou fazer um vídeo explicando com mais detalhes. Essas 2 testemunhas são judeus e gentios. Vocês vão falar para mim, irmão, mas é Moisés e Elias. Eu vou abordar já esse tema. Outros vão falar, é Moisés e Enoque, ou Elias e Enoque. A gente já vai chegar nesse ponto, tá bom? Ó, você vê que o início dessa história começa aqui, ó.
o início do ministério dessas testemunhas. Você vê que o povo pisa a cidade santa por 42 meses, tá bom? E aí ele fala, darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão num período de 1260 dias. Elas vão profetizar durante 1260 dias. Quem tiver coragem de falar que isso daqui não tem conexão nenhuma com Daniel, por favor. Você tem que me explicar o porquê, então, o Apocalipse usa 1260 dias. Que isso daqui é uma conexão direta com Daniel. Direta, né? E ele fala que essas testemunhas têm que profetizar e elas têm proteção durante 1260 dias para pregar a palavra, né? Elas vão pregar a palavra no período de 1260 dias, ou 42 meses, se você preferir, que é a mesma coisa. Aí ele fala que essas 2 testemunhas, é bom já comentar isso, né? Que quando falam que é Moisés e Elias, né? Eu falo que são 2 povos que servem a Deus. Por quê? Olha só, estas 2 oliveiras, ele fala que essas 2 oliveiras e os 2 candelabros, essas 2 aqui, são 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Deus de toda a terra. Ele fala que essas daqui, são 2 oliveiras e 2 candelabros. Está escrito no versículo 4. Fala que essas 2 testemunhas são 2 oliveiras e os 2 candelabros. O que é candelabro, irmão? É isso daqui, certo? Correto. São 2 candelabros. Só que no Apocalipse, o que significa candelabro? Se você olhar lá em Apocalipse 1, ele fala que candelabro, a revelação, ele falou, contarei o mistério das 7 estrelas e dos 7 candeeiros ou candelabros, né? As 7 estrelas são os anjos da igreja e os candelabros são as igrejas. Então você vê que tem 2 igrejas aqui, né? 2 povos servindo de testemunha para Deus, né? 2 testemunhas aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão pregando para fortalecer o restante da igreja e acender as chamas que precisam ser acesas, sinal do avivamento, tá bom? Nisso a gente continua e diz assim, se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Assim deve morrer alguém que queira causar dano. Isso em Jeremias 23, 29, diz que Deus converteria as palavras do profeta Jeremias em fogo, e os inimigos dele seriam palha, e o fogo das palavras dele consumiriam a palha. Então você vê que isso daqui é um simbolismo. Não é literal que elas vão cuspir fogo. São 2 povos que vão profetizar com a autoridade do Espírito de Deus. E essas 2 testemunhas, as palavras delas vão ser como fogo para os seus inimigos, porque vai consumir seus inimigos, né? Isso você já consegue ter uma compreensão legal já, né? Aí ele continua. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e poder para transformar as águas em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Olha só, isso daqui ninguém pode negar que tem conexão direta com Elias e com Moisés. Por quê? Quem fechou o céu num tempo da sua profecia? Foi Elias. E olha que engraçado, Elias fechou no período de 3 anos e meio. Olha só, 1260 dias Elias fechou o céu, né? Então já é uma conexão direta. E Moisés? Moisés ele feriu as águas e transformou elas em sangue. Então você está vendo aí, essas 2 testemunhas claramente é uma indicação direta para Moisés e para Elias. São literalmente Moisés e Elias? Não. Deus está usando um símbolo para nos explicar o quê? Né? Moisés ele é um símbolo da lei. E Elias, um símbolo dos profetas. Né? Fora isso, outra coisa interessante, né? Você vê que Moisés, o que aconteceu com ele? No final da caminhada dele, ele morreu. Ele morreu, né? E Deus tomou Moisés para si. E Elias foi arrebatado, né? Isso daqui tem uma conexão direta com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Fala que nós, os que estamos vivos, seremos transformados, mas primeiro os mortos têm que ressuscitar. Então você vê que Elias é um sinal do arrebatamento e Moisés é um sinal da ressurreição. Os mortos que ressuscitam e os arrebatados, os 2 povos, que nem Paulo disse. Olha só que coisa impressionante, né? Aí diz, no verso 7, quando elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo lutará contra elas e as vencerá e as matará. Você vê aqui, ó. Aqui é o primeiro pedaço do testemunho delas, ó. A
primeira parte até a metade da semana, elas vão pregar durante 1260 dias, e nesse período eles vão estar fortalecendo essa menorá aqui, eles vão estar pregando a palavra para essa igreja, fortalecendo, derramando o poder do Espírito através daqueles que aceitam. Quando eles terminar o testemunho deles, a besta que emerge do abismo, que é bem na metade da semana que ela começa o tempo de ação dela, ela vai matar essas duas testemunhas, né? E é engraçado que essa menção que faz é que ela não vai deixar com que essas testemunhas sejam enterradas. Por quê? Por exemplo, né, ele vai deixar expostos. E as pessoas vão dar presentes uns para os outros, porque vão se alegrar, porque esses homens atormentaram, né, a terra. E essa besta, ela tem um poder de ação de 3 dias e meio, ou 42 meses. 3 dias e meio é metade de uma semana. Metade da última semana do profeta Daniel, né? Por isso que é 3 dias e meio. Deus ele fez isso para você lembrar da última semana do profeta Daniel. E os 42 meses, que é metade também de uma semana de anos, que é 7 anos, tá bom? As testemunhas são mortas e o corpo delas é exposto durante 42 meses na praça da grande cidade, né? Isso é exposto, ó. E olha só, durante 3 dias e meio, que é esse período aqui, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres, não permitirão que eles sejam sepultados, e os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, festejarão e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Depois dos 3 dias e meio, porém, olha só, eles pregaram por um período de 3 dias e meio, que é 3 anos e meio, ou 42 meses, né? Depois dos 3 dias e meio, porém, entrou neles um espírito de vida. Olha o sinal da ressurreição. Entrou neles um espírito de vida, ressurreição, que veio da parte de Deus. E eles se ergueram sobre seus pés. Ó, a ressurreição, isso é claro aqui. E sobreveio grande medo sobre os que os viram. As 2 testemunhas ouviram uma forte voz, vinda do céu, que lhes dizia: subi para cá. Olha só o sinal do arrebatamento. E eles subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos os contemplaram. Você está vendo as 2 testemunhas sendo arrebatadas para Deus, né? Você está vendo essas 2 testemunhas, é o símbolo da ressurreição, que fala que o Espírito de vida entrou sobre elas, e elas se poram sobre seus pés, e Deus, de uma grande voz do alto, foi dito: subi para cá. E elas subiram. Isso é um sinal claro do arrebatamento, né? E diz assim, seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade ruiu, e 7.000 pessoas morreram com o terremoto, e as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus. Então você vê tudo isso aqui. Para fazer um resumo bem claro, é o que? A primeira semana, profecia, a primeira metade da semana, eles vão profetizar durante 1260 dias, 42 meses, para fortalecer a igreja que está necessitada de fortalecimento, que precisa ouvir a mensagem do Eterno. Aí depois disso, as testemunhas que estavam profetizando vão ser mortas, e o corpo delas vai ficar exposto pela praça da grande cidade durante 3 dias e meio ou 42 meses, né? E nisso, no final dessa semana, vai acontecer a ressurreição das testemunhas e o arrebatamento delas. E logo depois do arrebatamento, os cálices da ira de Deus serão derramados sobre o anticristo, tá? Se for pegar bem basicamente, esse é um resumo, né, do Apocalipse capítulo 11. E é interessante que quando você for falar sobre escatologia, for falar sobre o fim dos tempos, é bom que você tenha esse resumo em mente. Porque o Apocalipse 11 nos facilita muita coisa para entender, né, o tempo do fim. Então, se a gente tivesse esse resumo na mente, muita coisa para nós fica clara, tá bom? Eu não vou estender muito mais. Eu gostaria que os irmãos, quando puderem, ler esses textos que eu coloquei. Isaías 44:8, que fala das 2 testemunhas. Daniel 9, 27, a partir do verso 24, do 24 ao 27. Zacarias 4, do 1 ao 13, se eu não me engano. Salmo 79, tá? Jeremias 23, 29, aqui também tem Isaías 19, 18, todos esses versos têm uma conexão sobre as 2 testemunhas, tá bom? Eu vou estar abordando em outros vídeos também de uma forma para trazer mais detalhes, mas por hora é isso que eu queria falar para os irmãos, tá bom?
deixa seu like, não deixa de se inscrever no canal. Também liga o sininho para você receber notificação quando chegar um vídeo novo, tá bom? E nos seus comentários, deixa ali sua opinião e a dúvida que você tiver, tá bom? Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.